Alô, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Régis Safadão e hoje a gente vai estar falando sobre as transformações gasosas. Estão preparados? Venham comigo! Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Régis Safadão e hoje nós estamos falando na nossa sexta aula ainda a respeito de termologia. Hoje falaremos sobre as transformações gasosas. Ok? Vamos aqui à nossa abertura. Como já é do conhecimento de vocês, o nosso canal é o canal de Matemática Sem Fronteiras e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões. Uma versão em português e a outra versão em inglês. Visite a gente lá que está bem legal as nossas aulas. Ok, conforme eu já disse para vocês, tá? Termologia, transformações gasosas. Hoje nós vamos falar sobre este assunto. Tudo bem, gente? Então vamos aqui à nossa primeira questão. Olha o que ela diz. Um balão de látex contém 50 centímetros cúbicos de certo gás, a 90 kPa. Qual será o volume do gás em 120 kPa se a temperatura permanecer constante? Gente, as transformações gasosas, onde a temperatura permanece constante, a gente vai aplicar aqui, ó, os valores dados, tá bom? O volume inicial, a pressão inicial e a pressão final, tá bom? Isso foi dado no meu problema e eu quero calcular o volume final, o V2. Bom, conforme eu já iniciei, quando a temperatura é constante, a gente está falando sobre a lei de Boole-Mariotti. O que diz a lei de Boole-Mariotti? Acompanha comigo. Numa transformação gasosa isotérmica, o volume ocupado por uma massa fixa de gás é inversamente proporcional à pressão exercida por ele. Aí a fórmula vai ficar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Verifica que a transformação ela é isotérmica, iso de mesma, térmica de temperatura. Então, se ela é isotérmica, a temperatura é constante, a temperatura é a mesma, tá bom? Então, como o problema disse que a temperatura permanece constante, portanto, a gente vai aplicar a lei de Boole-Mariotti. Conforme já foi dito aqui embaixo, eu tenho a seguinte fórmula. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Agora, gente, é só a gente substituir na fórmula os valores que foram dados e calcular o volume 2, tá bom? Então, vamos lá? Substituindo, olha, P1 vale 90, tá? Então, P1 é igual a 90, isso foi dado. V1 é igual a 50, isso também foi dado. O P2 é 120 e eu quero calcular o volume 2, tá bem aqui, tá bom? Bora fazer essa multiplicação. 90 vezes 50 vai dar 4.500, tá aqui, tá bom? Aí olha o que eu vou fazer agora, gente. Eu quero que esse V2 ele passe para o primeiro membro da minha equação, para o lado esquerdo. Então, eu vou dar um giro na equação e, nesse mesmo momento que eu dou o giro na equação, eu já passo esse 120 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, olha como fica. Olha como eu dei o giro, aí ficou 4.500 dividido por 120. Faço essa divisão, então eu vou achar que o volume 2 é 37,5 centímetros cúbicos, tá bom? Veja que houve uma variação no volume e, conforme a lei de Boole-Mariotti disse, olha, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que é que isso quer dizer? Quando um aumenta, o outro diminui. E vice-versa. Quando um diminui, o outro aumenta. Pode observar, veja. O volume era 50, tá bom? Ele passou para 37,5. Por quê? O volume diminuiu. Olha o que aconteceu com a pressão. A pressão era 90, ela passou para 120. Então, o que aconteceu com a pressão? A pressão de 90 passou para 120 kPa, a pressão aumentou. Então, se a pressão aumentou, o volume tinha que diminuir, tá bom? Porque a lei de Boole-Mariotti fala que pressão e volume são inversamente proporcionais, tá bom? Bora para a segunda questão? Acompanha. Olha o que diz a nossa segunda questão. Veja, um cilindro com capacidade para 80 litros contém um gás a temperatura de 37 graus Celsius. Este recipiente é aquecido até a temperatura de 107 graus Celsius. Mantendo-se a pressão, olha, a pressão é constante. Calcule o novo volume ocupado pelo gás. Então, como ele falou, mantendo-se a pressão, ele já disse para a gente, olha aqui uma figura ilustrativa, olha o que ele deu para a gente. Ele deu que o volume inicial é 80 litros, ele quer calcular o V2, o volume final,
A temperatura inicial é 31 graus, 37 graus Celsius, a temperatura final 107 graus Celsius, tá bom? Gente, preste atenção, olha qual é a lei que a gente vai trabalhar agora, a lei de Charles. A lei de Charles é exatamente a lei que trabalha quando a pressão é constante. Então, olha o que diz a lei de Charles, acompanha comigo, olha o enunciado dela. Numa transformação isobárica, o volume ocupado por uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ficando, olha, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá bom? Então, quando a pressão é constante, a gente diz que a transformação gasosa ela é isobárica. Iso de mesma, bárica de pressão, mesma pressão. Por isso que vem aqui nós temos, ó, P constante, pressão constante, tá bom? Perfeito. Outra coisa importantíssima, gente, esses estudos aqui, tá, de transformações gasosas, eles foram feitos com a temperatura absoluta, a escala de temperatura absoluta. Que escala é essa? Bora lembrar? Muito bem, escala Kelvin. Então, gente, as temperaturas, elas não podem ser trabalhadas na escala Celsius, muito menos Fahrenheit. Se o problema der nas escalas Celsius ou Fahrenheit, a gente tem que, antes de substituir na fórmula, a gente tem que transformar para a escala Kelvin, que é a escala absoluta, sempre. Só se trabalha na escala Kelvin aqui, tá bom? Por isso que eu destaquei aqui, ó, a temperatura absoluta está em amarelo para te chamar a atenção. Nunca te esquece disso, tá bom? Sempre tem que transformar para a escala Kelvin. Se o problema já vier na escala Kelvin, melhor ainda, não precisa transformar. Mas se ele não vier, o primeiro passo é essa transformação. Então, olha, tá aqui, ó, TK, tá lembrado lá das transformações de escalas termométricas? TK, temperatura Kelvin, é igual a TC, temperatura Celsius, mais 273. Bora substituir e calcular. Bom, eu tenho T1 e T2, então eu tenho duas temperaturas para calcular, tá? Para transformar. Bom, bora para o T1 primeiro. Eu botei assim, ali a fórmula, né? A fórmula da lei de Charles. Bora para a transformação. Eu botei aqui que T1 agora em Kelvin é igual ao TC, que é 37, mais 273. Então, o T1 em Kelvin vale 310 Kelvin. Esse valor que eu vou substituir na fórmula. Bora fazer o T2. O T2 está dito bem aqui que ele é 107 em Celsius. Então, o T2 em Kelvin será 107 mais 273. Portanto, o T2 em Kelvin é de 380 Kelvin. Bora substituir na fórmula? Firme. Vamos lá. O V1 é 80, então vai ficar assim, olha. Substituindo, olha como ficou. 80, que é o V1, tá bom? O T1 em Kelvin é 310. O V2 eu quero calcular, volume 2. E o T2 em Kelvin é 380, está aqui embaixo. Tudo bem? Bora fazer o cálculo, gente? Eu quero calcular o V2, então eu vou multiplicar aqui, utilizando o que a gente chama de propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Resumindo, vamos multiplicar em cruz, tá bom? Então fica assim, ó, 310 vezes V2, tá? Ó, 310 V2. E 380 vezes 80. Armei aqui, ó. Tudo bem? Bora multiplicar aqui, ó. 380 vezes 80. Perfeito, dá 30.400. E eu já passei o 310 dividindo para ganhar tempo, tá bom? Agora, bora dividir. Então, eu vou calcular, olha, então, o volume 2 é aproximadamente 98,06 litros. Tudo bem, pessoal? Fechamos mais uma. Bora para a questão número 3. Perfeito, tá aqui. A questão chegou. Olha, a imagem diz assim, tá? A questão diz, tá aqui a imagem ilustrativa, tá? Olha o que diz. Sabendo-se que a pressão total do ar no interior de um pneu era de 3 atmosferas, quando a temperatura do pneu era de 10 graus Celsius. Após ter rodado por um determinado período com este pneu, verificou-se que a sua temperatura passou para 45 graus Celsius. Sendo constante o volume do pneu, calcule o valor da sua nova pressão. Gente, o problema já disse que o volume é constante, tá bom? Vamos ver o que foi dado. Olha, deixa eu sair aqui com a minha janelinha da frente aqui dos dados, né? Então, olha, pressão 1, 3 atmosferas. Pressão 2 eu quero calcular. Temperatura 1, 10 graus Celsius. Temperatura 2, 45 graus Celsius. Já sabe que essa temperatura Celsius tem que ser transformada para Kelvin, né? Na escala absoluta. Olha o que diz aqui, toda vez que a gente tiver volume constante, nós estaremos diante da lei de Charles, tá bom? Desculpa, lei de Gay-Lussac, perdão. Numa transformação isocórica a volume constante, a pressão exercida por uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Olha como fica a fórmula da lei de Gay-Lussac.
P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, já que o volume é constante, tá? Então, isocórica, iso de mesmo, tá? Córica de volume, tá? Essa transformação também é chamada de isovolumétrica ou isométrica, tá? Essa transformação aqui da lei de Gay-Lussac tem 3 nomes, ou isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, tá? Qualquer uma dos nomes é a mesma lei. Tudo bem? Então, olha aqui. Eu tenho que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Então, fazendo como eu fiz na outra questão, aqui a fórmula da lei de Gay-Lussac, então eu tenho aqui, ó, que a temperatura 1, transformando para Kelvin, bom, será 10, esse 10 era o valor da temperatura 1 em Celsius, está bem aqui, 10 mais 273. Portanto, olha, a temperatura 1 em Kelvin deu 283 Kelvin, é esse valor que eu vou usar no T1, e o T2 em Kelvin é 45 mais 273. Lembrando que o T2 ele era 45 quando estava na escala Celsius. Bora fazer essa soma? Então, eu achei que a temperatura 2 em Kelvin é de 318 Kelvin. Vamos substituir na fórmula? Acompanha. Olha lá. Ficou assim, olha. 3 sobre 283 é igual a P2 sobre 318. Novamente, utilizando o princípio fundamental das proporções, bora multiplicar em cruz. Então, ficou assim, ó, 283 vezes P2, que vai dar 283 P2, é igual, aí, ó, 318 vezes 3. Aqui eu armei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui, ó, 318 vezes 3 e já passo 283, ó, dividindo, tá? Olha, ficou aí, 954 dividido por 283. Vamos calcular o P2? Então, a pressão 2 será de aproximadamente 3,37 atmosferas, que é a unidade de pressão utilizada na nossa questão. Ok, gente? Terminamos a terceira. Vamos ver a quarta lei. Quarta questão. Olha o que diz. Uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atmosferas e na temperatura de 300 Kelvin. Não precisa transformar, já foi dado em Kelvin. Que volume ocupará esta mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 600 Kelvin e pressão de 1 atmosfera, tá bom? Gente, então aqui nós temos os dados, olha, nós temos V1, 12 litros, T1, 3 atmosferas, T1, 300 Kelvin. Eu quero calcular o V2, tá? Ele deu que o P2 é 1 atmosfera e o T2 é de 600 Kelvin. Como eu já falei, não há necessidade de transformação, porque a temperatura já foi dada em Kelvin, já está na escala absoluta. Gente, então você observa que aqui ninguém é fixo, nem a pressão, nem a temperatura, nem o volume, né? As variáveis de estado de gás, que são pressão, volume e temperatura. Nenhum deles é fixo, portanto, aqui eu vou usar a lei geral dos gases ideais. O que ela diz? Numa transformação gasosa genérica, na qual todas as 3 variáveis, P, V e T, pressão, volume e temperatura, mudam e nenhuma necessariamente permanece constante. Olha a nossa fórmula agora da lei geral dos gases ideais. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tudo bem? Bora aplicar então na fórmula. Está ali a fórmula, repetir a fórmula, e bora aplicar substituindo o que foi dado e calculando o V2 que a gente quer calcular. Então eu tenho agora assim, ó, 3 vezes 12 sobre 300 é igual a 1 vezes V2 sobre 600. Bora multiplicar logo aqui, ó, 3 vezes 12. Só isso que a gente está fazendo no momento, deu 36. Agora eu vou aplicar o princípio fundamental das proporções, multiplicando em cruz, tá? 300 vezes V2, tá? 300 V2. E 600 vezes 36. Tudo bem, gente? Bora multiplicar 600 por 36 e já passar o 300 dividindo. Então, ó, ficou assim, ó. 600 vezes 36 deu 21.600. Agora sim eu vou passar o 300 dividindo. Então, ficou que V2 é 21.600 dividido por 300. Faz essa divisão e calcula o V2, o volume 2, ó. O volume 2 é de 72 litros. Gente, finalizamos mais uma questão, a quarta. Bora para a quinta. A última. Deixa eu afastar novamente a minha janelinha aqui para não atrapalhar o comando da nossa questão. Perfeito, gente. Me acompanha. Olha o que diz. Uma panela de pressão tem volume de 10 litros e, contendo 2 litros de água, é levada ao fogo. No equilíbrio térmico, a quantidade de vapor de água que preenche o espaço restante é 0,5 mol.
a válvula de segurança da panela vem ajustada para que a pressão interna não ultrapasse 6,4 atmosferas. Considerando o vapor de água como um gás ideal e desprezando o pequeno volume de água que se transformou em vapor, calcule a temperatura atingida dentro da panela. Muito bem, então olha aqui, uma imagem ilustrativa. Esta panela realmente tem 10 litros, tá? Só que não se esqueça, a capacidade da panela é de 10 litros, mas ela já tem 2 litros com água. Então olha o que acontece, olha aqui esse cálculozinho que eu fiz logo aqui no início, olha. O volume da panela é de 10 litros, mas 2 litros está ocupado por água. Então, 8 litros restas está ocupado de ar, né? De ar, tá bom? Perfeito. Então, aqui nós estamos da equação de Clapeyron, tá bom? Olha o que ela diz. Chamada de equação de estado do gás perfeito, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vamos ver quem é cada um desses elementos da fórmula. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mol do gás, R é a constante universal dos gases perfeitos e T, novamente, a temperatura é absoluta. Tem que estar na escala Kelvin, tá bom? Muito bem, bora botar novamente essa fórmula aqui, ó, tá? E ver aqui, ó, nós temos PV igual a NRT. Tudo bem, gente? Então, foi dado o volume, que eu já calculei, aqui é 8 litros, tá? O N, 0,5 mol, a pressão 6,4 atmosferas e a constante universal dos gases perfeitos. Como na questão eu estou com litro, mol e atmosfera, então eu vou utilizar o valor da constante universal, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, tá bom? Esse valor da constante universal, ele varia de acordo com as unidades que eu estou trabalhando no meu problema, tá bom? Eu vou utilizar 0,082 porque eu estou trabalhando com litro, mol e atmosfera. E a temperatura está em Kelvin. Tudo bem, gente? Na verdade, ele quer calcular a temperatura. Vamos substituir os valores e fazer os cálculos. Acompanhe. Olha o que diz. Substituindo, pressão, 6,4. Volume, 8. O N, número de mols, 0,5. A constante universal, 0,082. E o valor da temperatura que eu quero calcular. Vamos fazer esses produtos? 6,4 vezes 8 e 0,5 vezes 0,082. Fazendo esses produtos, eu fiquei que 6,4 vezes 8 deu 51,2. E 0,5 vezes 0,082 deu 0,041. Gente, a temperatura, a variável T está no segundo membro. Eu vou dar um girozinho, uma rotação na questão, para que a temperatura T fique do lado esquerdo, tá? E de quebra, olha, eu rotei, né? Eu rotacionei, melhor dizendo, e aproveitei e passei o 0,041 que estava multiplicando, eu já passei ele, ó, dividindo. Ficou que T é igual a 51,2 dividido por 0,041. Faço essa divisão e eu acho, portanto, que a temperatura, tá bom? Nessa situação, a temperatura lá dentro da panela é de 1248,78 Kelvin, ok? Gente, finalizamos mais um vídeo, tá bom? Resolvemos agora 5 questões. Olha, eu quero fazer os agradecimentos a todos vocês. Deixa eu tirar minha janelinha daqui da frente, só para ficar legal. Ok, gente? Muito obrigado por assistir os nossos vídeos assim até o final, isso é importante. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, seu like é assim muito importante para o engrandecimento do nosso canal, para que a gente possa estar postando novos vídeos, tá bom? Dentro de assuntos de matemática, física e inglês, matemática, física e inglês, tanto em português quanto em inglês os vídeos. Tá ok, gente? Eu sou o professor Regis Safadão. Tenham, assim, uma semana maravilhosa. Tchau, pessoal. Fui! Isso é tudo, pessoal.